Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, segunda semana. Nesta segunda semana, o título geral é Marido e Mulher, Herdeiros da Mesma Graça da Vida. E o título da terça-feira, Diante de Deus, cada um responderá pelos próprios atos. O versículo é 1 Coríntios 4, 5, que diz: Nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por tua misericórdia. Cada dia somos alvos da tua misericórdia. Ela que nos transformou em vasos de honra, em detrimento de outros que se tornaram vasos de desonra, vasos para perdição. O Senhor teve misericórdia de nós, o Senhor nos amou e o Senhor nos concedeu a sua graça. Obrigado, amado Senhor. Tudo vem de ti, tudo é para ti. Nós, em nós mesmos, não temos nada e não somos nada. Nesse dia nós te louvamos, nós te adoramos e pedimos, Senhor, que o Senhor nos conceda graça, espírito para seguir a tua palavra, para seguir a verdade, para nos colocar sempre debaixo do rio da água da vida, que flui a tua palavra para nós. Essa palavra tão rica, tão cheia de espírito. E também, Senhor, escava o nosso coração, tirando todas as pedras, todos os espinhos, toda a dureza, para que nós possamos receber a tua palavra e frutificar. Esse é o nosso desejo, amado Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, vamos entrar em 1 Pedro 3 e nós vamos entrar com o sentimento da segunda-feira. Se você não teve oportunidade de ouvir ou de ler o Alimento Diário, por favor, o faça antes de ouvir ou ler a terça-feira, é muito importante. Por quê? Quando nós entramos na terça-feira, no capítulo 3 de 1 Pedro, nós começamos a nos deparar com Pedro falando sobre os casais e como marido e mulher devem proceder no mundo gentil. Aliás, quando eu digo mundo gentil, quer dizer, lembre-se, eles são forasteiros. E de certa forma nós, porque nós podemos aplicar isso espiritualmente para nós também somos forasteiros nesse mundo. Nós não somos mais desse mundo, mas nós convivemos com pessoas gentias. Pessoas que estão aí cheias de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. E muitas vezes não é a nossa palavra que vai salvar essas pessoas, é o nosso procedimento. Então, o que Pedro começa nos mostrando? Ele começa nos mostrando essa guerra que há pela nossa alma, ou seja, pelo nosso coração, e ele mostra que que Satanás ele tem o mundo à sua disposição e que o Senhor ele salva a nossa alma, ele purifica a nossa alma pela verdade, por nós obedecermos a verdade. Então lembre-se, o que está sendo falado aqui nesse capítulo 3 é a palavra de Deus. E o primeiro versículo, aliás, os primeiros 2 versículos dizem o seguinte, lembrando também que o final do capítulo 2 falou sobre a questão de nós nos submetermos às autoridades. Vejam, são coisas que a nossa alma não gosta, porque ela se acostumou à rebeldia, à mentira. Mas lembre-se, nunca se esqueça, é obedecendo a verdade, e a verdade é a palavra de Deus, que nós purificamos e salvamos a nossa alma. Então o versículo 1 diz, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, veja, o foco de Pedro é que se obedeça à verdade. Então ele diz, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Pedro está falando isso, irmãos, porque provavelmente ele sabe de muitos casos, sabia, de muitos casos de cristãs, irmãs, que se casaram com incrédulos. E isso também acontece hoje. Acontece, às vezes irmãs se casam com incrédulos, ou às vezes a irmã se converte e o marido não, a esposa se converte e o marido não. Então o que Pedro ele diz?
Isso aqui, irmãos, entenda, isso aqui na verdade não é o apóstolo Pedro falando, não é? Naquela época, quando ele manda essa palavra era a palavra profética para eles. Para nós hoje é o Logos. Então, na verdade, isso é a palavra de Deus. Então, isso aqui tem uma promessa. Se você está numa situação como essa, você pode se acercar, agarrar na promessa de Deus e orar a respeito disso. Senhor, meu marido ainda é incrédulo. Senhor, me dá graça para ser fiel à verdade perante ele e ainda permanecer submissa para que o Senhor ganhe o coração dele. Por quê? O que Pedro está dizendo aqui é que por meio do procedimento e não muitas vezes da palavra é que o marido vai ser ganho. Ele vai perceber o tipo de vida da esposa e ele vai se abrir para o Evangelho. Eu quero ler nessa terça-feira. Terça-feira está muito rica e muito prática. Então eu quero ler alguns trechos do Alimento Diário. Página 26, o último parágrafo diz: a contínua obediência à verdade, à palavra, produz em nós uma vida de conduta exemplar. Baseados nisso, afirmamos que a submissão das mulheres ao marido está dentro do mesmo princípio de nossa sujeição às autoridades instituídas por Deus para governo. Não cabe a um cristão ter atitudes de rebeldia ou revolta contra governantes. Nossas discordâncias não nos dão o direito de chegar a esse ponto, porque esse não é o comportamento adequado de um cristão. O mesmo princípio aplica-se ao casamento. No casamento, quando a mulher obedece à palavra, mas o marido leva uma vida conjugal contrária à direção do Senhor, ela pode e deve dizer-lhe que discorda disso, contudo, sem desrespeitá-lo. Ela deve deixar claro que obedece à verdade, por isso não acompanhará o cônjuge em sua conduta. Então aqui já entra numa outra esfera dentro do casamento, de uma esposa que quer seguir a palavra, seguir a verdade, e um marido que está envolvido com as coisas do mundo, tentando levar a esposa para as coisas do mundo. Então o que a esposa ela faz? Ela diz: olha, esse não é o meu procedimento, isso não é o que eu sinto, eu sigo a palavra, eu respeito você, mas eu não vou seguir o que você está fazendo. Isso, irmão, está dentro da palavra. Entende? Ninguém pode, com motivo de obediência à autoridade, enfim, ninguém pode te levar a desobedecer uma autoridade maior, e a autoridade maior para nós é Deus. Vou dar um exemplo. Na época da igreja primitiva, né, quando a igreja começa, a autoridade na igreja eram os irmãos responsáveis, mas a autoridade acima dos irmãos responsáveis era a autoridade do apóstolo. O apóstolo Paulo deixa isso claro quando ele manda Timóteo para Éfeso, quando ele manda Tito para Creta. Tito 1, versículo 5, ele fala: ó, eu te deixei em Creta para você pôr em ordem as coisas restantes e constituir presbítero em cada cidade ali da região. Então, acima da autoridade do irmão responsável está a autoridade do apóstolo. Então imagine, ali em Éfeso ou em Creta, que os irmãos dissessem assim: olha, não obedece o que esse Timóteo está falando não, porque quem manda aqui somos nós. Quem manda somos nós, que somos irmãos responsáveis. Esse Timóteo que vem lá de Paulo não tem autoridade aqui. Percebe? Então há uma quebra. Por quê? Porque a autoridade do apóstolo está acima da autoridade dos irmãos responsáveis. É lógico que sempre deve haver a conciliação, sempre deve haver o mesmo pensamento, um sendo submisso ao outro e considerando o outro maior do que si. Esse é o ensinamento de Paulo, para que não se chegue a esse ponto. Mas ali está muito claro. O ensinamento de Paulo, irmãos, ele era superior. É o ensinamento dos apóstolos, não só de Paulo, né? No caso dos apóstolos, Pedro, João. Então o ensinamento deles era superior. Eu vou lembrar outro caso. 3 João, havia um tal de Diótrefes, que não deixava que o ensinamento de João chegasse à igreja. Por quê? Porque ele queria exercer a primazia. Então ele queria dizer que a palavra dele é que valia e não do apóstolo João. Você entende essa quebra? Muitos acham que
Não, uma vez que se estabelece a igreja, estabeleceu presbíteros, agora acabou a autoridade do apóstolo. Mas não é isso que as epístolas de Paulo nos mostram. Não é nem as epístolas de João. João claramente, ele manda a carta e ele fala, quando eu for aí pessoalmente, eu vou lhe fazer lembradas as suas obras, falando para Diótrefes. Então é importante nós entendermos esse princípio. Por quê? Aplicando ao casamento, deve-se respeito a todas as autoridades. Mas uma autoridade não pode, por exemplo, fazer você seguir algo contrário à vontade de Deus, contrário à palavra. Sempre se deve obedecer à palavra, mas sempre com respeito, para que se evite as brigas, enfim, não é? E sempre orando ao Senhor. Num caso de um casamento difícil, um casamento em que às vezes o marido é violento, o marido não quer saber de Deus, é um casamento difícil para uma esposa, para uma irmã, mas lembre-se, a oração é uma arma poderosa. E quando você toma a palavra de Deus, a promessa que Deus fez, e ora a respeito dela, isso é uma arma, é uma bomba nuclear celestial. Vamos continuar, senão acaba saindo do foco. Eu vou continuar lendo aqui agora, página 27, segundo parágrafo. É necessário ter clareza de que submissão é uma coisa e seguir o caminho do pecado é outra. Isso porque no dia do julgamento de Deus, cada um responderá por si. Naquele dia não poderemos dizer ao Senhor, meu marido me levou para o mau caminho. Nossos atos são nossa responsabilidade. Isso é muito sério. Portanto, esposa, não tenha jamais uma atitude de rebeldia, de desonrar seu marido, mas isso não significa que você tenha de concordar com qualquer direção que ele dê ao casamento, porque você responderá por seus atos diante do Senhor. Em 1 Coríntios 7, versículos 13 a 15, Paulo diz, e a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Então, eu vou continuar lendo aqui o alimento diário. Estou no último parágrafo. Li todo o trecho, agora vou ler o texto. Li o trecho bíblico, vou ler o texto. Paulo abordou a questão do marido incrédulo, que consente em viver com a esposa, que segue o caminho da obediência à palavra. Ele é santificado no convívio com ela. Se, porém, o marido incrédulo quiser apartar-se, que se separe. Em tais casos, não foi ela quem tomou a decisão. O mais importante é que naquele dia sejamos aprovados pelo Senhor. Não caiamos no erro de nos deixar influenciar por quem não quer seguir a verdade. É importante frisar que não se pode usar esse contexto como pretexto para a separação. Lembremos-nos de que o que vale é termos um honesto comportamento cheio de temor. É melhor temermos desagradar ao Senhor do que desagradar a homens. Isso é viver debaixo do temor do Senhor. Então, esses temas são muito delicados, irmãos. E nós precisamos realmente querer seguir a verdade e não ter um coração impuro. Por quê? Veja que no texto do alimento diário é muito claro, você não pode usar isso como pretexto para a separação. Então imagine, o marido está vivendo com a esposa e ele se converte. A esposa, ela não se converte, ela tem a maneira dela de ver as coisas de Deus, ou não, mas ela não causa empecilho ao marido para que ele siga o Senhor, ela consente. Aí o marido pensa assim, quer saber? Eu quero casar com outra mulher, eu quero casar com uma mulher crente, então eu vou usar esse pretexto para me separar da minha mulher. O que é isso? Isso é dolo, isso é coração impuro. Isso, irmãos, vai contra a palavra de Deus. Então, se a mulher, o que Paulo deixou claro, se a mulher consente, se a mulher não é um empecilho para que o marido sirva ao Senhor, pelo contrário, apesar dela não querer seguir o evangelho, a palavra, ela não é alguém que tem procedimentos mundanos,
ela está sendo santificada pelo viver do marido. E os filhos também, irmãos. Veja que coisa maravilhosa que a palavra nos apresenta. Então, repito, é preciso obedecer a palavra com o coração puro. Não usar de pretextos que supostas interpretações podem dar para fazer as coisas de acordo com a nossa vontade. Isso muita gente faz, muitos, até mestres cristãos fazem, usando interpretações da Escritura, sabe, interpretações bem esdrúxulas para justificar o seu pecado, o seu dolo. Vamos continuar ainda nesse tema durante a semana, que o Senhor traga muita luz para nós e que você ainda escave mais, leia os versículos, ore e leia, rumine na palavra, mergulhe na palavra, não é? Você ainda tem muito, o Senhor tem muito a te dar nesses dias, nessa porção que nós estamos vendo essa semana. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.